Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso Noar pela primeira vez. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade, da nossa família Noar Podcast e também deixa seu like aqui nessa transmissão que com certeza você vai ajudar bastante aqui o nosso canal. Que hoje nós estamos com um bate-papo muito legal e ele está vindo pela segunda vez aqui no nosso podcast e a gente vai aprofundar mais ainda os assuntos que envolvem a nossa mente. Felipe França, seja muito bem-vindo ao nosso Noar Podcast. Olá, obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Aprofundar, conhecer um pouquinho essa ferramenta, essa máquina, que parece ser um mistério, mas às vezes é tão simples, tão fácil de se entender e fácil de se resolver. Eu gosto muito, Thiago, de uma analogia que a gente faz. Essa mente que parece ser um mistério, ela é capaz de levar o homem à lua, mas essa mesma mente é capaz, às vezes, de nos levar ao inferno. Então, entender essa máquina, a gente está aí para conversar, brincar, de uma forma muito leve, entender como que a gente pode trabalhar melhor a nossa mente, nossa saúde mental e tantas outras áreas. Que frase para começar esse podcast, hein? Olha, ele veio preparando essa frase de casa até aqui. Isso, é verdade, é pura verdade isso. Muito bom, cara. E a gente está chegando no final do ano, né, cara? A gente sabe que essa reta final do ano, as pessoas ou tem uma euforia, porque vai ficar de recesso, férias, ou começa a bater aquela famosa bad, né? Que começa a lembrar dos projetos que tiveram para 2024, por exemplo, não conseguiram realizar. É um choque de emoções muito grande, né? Então, a gente não é difícil encontrar pessoas que começam a ficar depressivas nessa reta final de ano. Cara, por que isso acontece na nossa mente? Por que para muitas pessoas, esse final de ano tem esse tom de melancolia? Interessante. Eu tenho possibilidade de atender muitos pacientes, e há uma dinâmica que eu faço muito em a pessoa recordar o último aniversário. Peraí. Eu sei que você está ansioso para a resposta do nosso convidado. Mas antes de a gente continuar o nosso bate-papo, se liga só nos nossos apoiadores, aqueles que contribuem e ajudam para a gente ter bate-papo maravilhoso como o de hoje. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto.
Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online, você feliz. E quando há alguns casos, Felipe, eu não comemoro aniversário, não me sinto bem. E vai entender lá vários motivos. Final de ano, você pode assistir em qualquer TV. Qualquer rádio, qualquer comentário, é festa, é Natal, é confraternização de amigos de escola. Algumas pessoas não gostam de celebrar, não gostam de celebrar o momento. E esse sempre constante estado de festa, de celebração, a pessoa está em conflito. Olha, ele está celebrando, eu não gosto, me afasto. E isso vai gerando. Assim, é uma das justificativas que a gente pode tirar dessa sua pergunta, né? E agora, por que a pessoa não gosta? Tem tantos motivos, tantas maneiras, cada um com seu trauma, cada um com sua história, cada um com suas razões, mas acredito que um desses motivos seria isso. O constante estado de celebrar a festa com aquela pessoa que não gosta é como se toda hora você estivesse ali cutucando uma ferida, cutucando, e isso vai gerando essa frustração, vai gerando essa dor. E algumas pessoas, simplesmente por um estar alegre e o outro não, pode estar gerando essa depressão, esse mal-estar. Vou celebrar, fazer festa uma vez no ano. O que isso representa? Olha, que bom que seja ao menos uma vez no ano. Bom seria se pudesse ser todos os dias do ano. Mas, pelo menos uma vez, nos faz recordar a felicidade que a vida merece ser feliz. Mas há pessoas que não compreendem isso. Aí é toda uma questão emocional, toda uma questão de história e de cultura daquela pessoa ali. É verdade, é verdade. Eu tenho visto muitas pessoas colocando, né? A gente está falando de final de ano, mas a questão de final de semana tem a mesma situação, né? E aí eu vejo as pessoas colocando postagem no Facebook, no Instagram, né? Daquele sentimento de tristeza que as pessoas sentem, né? E não é uma particularidade, parece que uma gama da população compartilha do mesmo sentimento, né? Que a sexta-feira é o dia da alegria, aí vive aquela alegria no sábado, chega no domingo, bate aquela bad, né? Porque no outro dia já é a segunda-feira e vive esse loop, né? Eu lembro, na época da graduação, nós tínhamos lá o Centro de Controle de Intoxicação. Então, era um teleatendimento e é interessante, final de semana era o dia que mais se tentava cometer suicídio. Final de semana e dia sem sol, dia nublado. Dia nublado. É interessante. Tem essa percepção, pelo menos dia nublado, de tristeza, não tem alegria e tudo mais, mas o final de semana tem essa maior quantidade de tentativas de suicídios. E a gente pode tirar ou fazer algumas analogias também. Eu gosto muito de um autor chamado Viktor Frankl, ele vai falar da logoterapia. E toda a história dele, de viver o centro de nazismo, que ele foi um dos judeus presos, ele falava que enquanto cada um que estava preso havia um motivo pela qual viver, mesmo não tendo nome, não tendo roupa, não tendo nada, só tinha um motivo que era viver o hoje na expectativa de ser liberto amanhã. E ele relatava, nos centros que haviam lá, tinham cercas eletrificadas e os índices de suicídios eram muito baixos. Tá lá eu digo isso daí numa fonte lá, O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, ele vai contar a história dele. Com cerca eletrificada, você não tendo nada, não tendo o seu nome, tendo que disputar comida, morrendo de fome, não tinha tentativa de suicídio, eram muito poucos, porque você tinha motivos
para poder viver hoje, trabalhar hoje na expectativa de ser liberto amanhã, de reencontrar. O que acontece no final de semana, às vezes, trazendo essa analogia? O final de semana é o dia que eu não tenho motivo para fazer nada. Eu não preciso acordar cedo para ir trabalhar, eu não tenho trabalho para fazer, eu não tenho uma rotina. E quando a gente busca entender e fazendo essa analogia, o final de semana, às vezes, é isso. A pessoa não tem motivo para nada, não tem motivo do trabalho, não tem motivo do que fazer, não se cansou. Como diz o velho ditado também, mente vazia, oficina do diabo. Eu não criei rotina, eu não criei trabalho, e ali aqueles pensamentos que no trabalho não teria porque ela está fazendo alguma coisa, começam a remoer. Então, o final de semana a gente tem, estatisticamente, uma incidência maior de pensamentos suicidas, uma incidência maior de tentativas. Tá? Isso aí eu digo por uma experiência prática que eu tive na época da graduação. Que interessante, cara. E a gente pensa que vem como acréscimo nesse sentido a comparação, né? Porque como você não tem compromisso de trabalho, você não está com a mente ocupada, automaticamente você vai querer ocupar a sua mente com outra coisa. Aí vai para a televisão ou para o Instagram, e no Instagram a vida de todo mundo é melhor do que a sua. Começa a questão da inveja, né? É terra da inveja, exatamente. Começa essa questão da comparação, e aí o sentimento de tristeza acaba aumentando ainda mais nesse sentido, porque você fica aqui com aquele vício de dopamina, né? Você assiste um vídeo, pá, aí depois você vai ver uma foto de alguém que você conhece, que está naquele final de semana que você está dentro de casa, sem nada para fazer, ele está num parque, ele está na praia, ele está sei lá onde, está fora do Brasil, e você está na situação ruim. E começa a mente da pessoa se julgar, né? Sim, fazendo as analogias, né? A pessoa conseguiu e eu não. Eu lembro que a última vez a gente até brincou. É interessante quando a gente faz isso. Ao longo de um dia, no seu trabalho, tudo que você faz, você vai receber 10 elogios. 10 elogios ao longo do dia. Mas basta, às 6 horas da tarde, na hora que você está fechando o expediente, receber uma negativa, um não. Tudo aquilo foi embora. É interessante que nossa mente sempre tenta, querendo ou não, fazer mais força para o não do que as coisas positivas. Eu costumo fazer algumas analogias quando a pessoa reclama demais ou quando vem procurando, falando, o que você já fez? Já fiz isso. Parou para perceber que talvez, por causa de uma coisa que não deu certa, você está jogando toda a sua história fora? Tudo aquilo que já foi positivo na tua vida, por causa de uma coisa que deu errado, às vezes a gente joga fora toda aquela emoção boa, tudo aquilo que a gente produziu. Você vai fazer 10 programas bons. Um que não deu certo, parece que a gente desiste, parece que nada dá certo. É interessante, a nossa mente, querendo ou não, ela sempre vai ter essa tendência de focar um pouco mais no negativo. Tá? E como que a gente resolve isso já? Talvez seria até a próxima pergunta, né? Entendendo que a nossa mente sempre vai procurar o não. Certo. Se todo mundo entende isso, se percebe na própria vida, a minha mente tem a tendência de sempre fortalecer aquilo que é negativo. Ótimo, já entendi, eu tive essa consciência. Deixa eu fazer agora uma reflexão. Se eu fiz a reflexão do negativo, por que eu não posso fazer a reflexão do positivo? Olha, eu fiz isso, ajudei, melhorei, me senti bem. Opa, vamos botar na balança 1 a 1. Deixa eu voltar ao anterior, mais um caso. E ali eu tenho a possibilidade de comparar. Às vezes no Instagram a gente não faz isso. Não. Vê 15 pessoas se dando bem e eu reclamando do meu mal. Mas é interessante, o Instagram é 15 pessoas se dando bem numa foto ou num vídeo de 30 segundos. Mas se você para ver aquilo que você poderia ter feito no dia ou no dia anterior, naquele mês, seria muito mais do que aquela pessoa fez. Então é interessante ter essa percepção. O não tem muita força. O negativo nos abala muito. Como que eu resolvo? Entendendo isso. Não existe um passe de mágica. Mas se eu entendo que o negativo é ruim, eu tenho que passar a fazer reflexão do positivo. Eu tenho que passar a entender o que é aquilo que eu faço bem, aquilo que não. Bom seria se todo mundo em casa tivesse essa possibilidade, essa consciência. Mas se uma vez eu tenho essa possibilidade de entender e ainda não estou conseguindo resolver, a terapia é para isso. A terapia, independente do profissional que seja, um bom terapeuta, ele vai te ajudar
a descobrir esse passo. É o cara que, de alguma maneira entendeu quais são os caminhos e vai te auxiliar, para não ir na tentativa e erro e ficar naquele ciclo de desistência. Vou lá, deu errado, desisto. No dia seguinte, eu vou lá, tento de novo, desisto e só reforçando. Então, é interessante perceber. Tem sempre essa percepção, né? A nossa mente sempre tende ao negativo. O outro está bem, eu estou frustrado. Quando a gente tem essa percepção, há a possibilidade de mudar. Até porque, Felipe, por mais que a pessoa tenha, vamos botar aqui essa consciência, né, do não, que a nossa mente busca o não, e aí ela tem essa consciência, ela pode fazer diversas coisas boas durante o dia, mas chega no final do dia, a mente dela acaba sabotando ela, e ela tem uma sensação que nada do que ela fez foi tão bom o suficiente. Em parte. Depressivos. Eu dizia muito para um parente meu, e dava certo, e funcionava. Aquele dia que você acorda e a mente está a mil pensando só no negativo, é o dia que você tem que sair fazendo alguma coisa. Mesmo que seja no fim de semana. Estou sem vontade de fazer nada, a mente está remoendo, tá pensando só coisas ruins. O que eu vou fazer? Não sei. Levanta, vai fazer uma caminhada, vai visitar um parente, eu vou quebrar aquele padrão. Se eu consigo quebrar aquele padrão de ficar remoendo, o remoer é cada vez alimentar mais e mais aquela situação. Se eu quebro aquele padrão, eu já não vou alimentar ele, eu já vou fazer algo diferente. Então, toda depressão, toda ansiedade, todas essas patologias, a gente sempre vai tentar buscar quebrar padrões. O padrão do não busca coisas positivas. Então, estou no não, vamos refletir, o que eu tenho para fazer? Vou caminhar, vou visitar um parente. Pelo amor de Deus, vamos visitar um parente que não reclame junto com você. Tá? Vai visitar um parente, um amigo que te leve para cima. Tá? Porque a gente ri aqui, mas o que acontece? Às vezes você vai no parente que fica remoendo contigo todas aquelas dores e só piora. É verdade. Mas esse parente que eu tinha, quando eu fazia essa orientação, Felipe, eu estou ruim hoje. Sai, não estou animado, sai. Pega o carro e vai fazer qualquer coisa. 15 minutinhos, meia hora que for, você está quebrando aquele padrão de pensamento. Você está possibilitando na sua mente trazer novos padrões. Tá? Então, é interessante essa percepção. Vou dizer algo que acontece comigo também. Quando eu me percebo pegando esses padrões negativos, eu me dou alguns comandos, e às vezes até me xingo. Felipe, para de pensar nisso, vamos pensar em outra coisa. É natural. Felipe, eu penso demais. Todo mundo pensa até dormindo. O pensamento são os sonhos. Tem dia que você acorda com um pesadelo, acorda ruim, e você vai alimentando, às vezes, sem perceber. Mas quando eu tenho essa possibilidade de entender, algo de estranho não está certo. E eu gero, às vezes, esse comando. Não está certo, e eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Isso é natural com todo mundo. Mas eu volto a dizer, interessante quando a gente tem essa percepção. Algo está estranho. O que tem que fazer? Muda o padrão. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos relembrar coisas boas. Vamos ver fotos, caminhar. Eu ando muito de moto, adoro andar de moto. Então, vamos pegar 15 minutinhos e ir de carro, quebrar esse padrão. Isso traz na nossa mente a possibilidade de trazer outras coisas boas e instalar ali naquele momento. A gente falou no primeiro episódio sobre as doenças psicossomáticas, né? E vem muito disso também, né? Esse excesso de pensamento, você Começar a sentir coisas que a tua mente está criando, né? Sim. Eu não lembro se naquele episódio eu contei quando eu tive Covid pela primeira vez, que a minha mente ela começou a me dar comandos que eu estava com falta de ar, que eu estava muito mal, que eu ia precisar ir para o hospital. Era um domingo, estava nublado, toda característica. E aí eu gosto sempre de falar isso, né? Eu já falei com ele quando esteve aqui no podcast, Dr. Paulo Barros, né? Atual prefeito de Bom Jardim. Eu tinha um contato dele já no WhatsApp, e a gente já tinha uma proximidade por causa do podcast também. E aí eu tomei a liberdade de mandar um áudio para ele em pleno domingo, né, falando com ele, né, pedindo alguma orientação. E aí, ele, sem ser terapeuta, ele é clínico, ele deu um conselho muito bom. Tiago, vai assistir um filme.
para de estar na internet vendo o que você está vendo aí. Vai distrair um pouco a sua cabeça, porque quando você estiver com falta de ar, você não vai ter dúvida que você está com falta de ar. Será que eu estou com... Não, você não vai ter dúvida. Não é uma sensação, é falta de ar. Então, o que você tem nesse momento... você tem que distrair a sua cabeça. Para de ficar só alimentando com essa questão, porque estava na fase que a gente teve Covid pela primeira vez, foi a fase que tinha um monte de gente morrendo, muita gente sendo entubado, uma fase muito triste, realmente, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E eu estava crente que eu ia ter que ir para o hospital por causa disso. E ninguém sabia, né? Foi um período muito tenso, né? A gente viveu isso na saúde pública. Mas, assim, parece conta da carochinha, né? Vai mudar, vai fazer alguma coisa. Não, de fato é isso. E na terapia, porque você faz a pessoa compreender. A terapia é fazer compreender o básico. Às vezes eu estou vivendo tanto no automático, de ficar remoendo. Não, peraí, vamos entender. Entender isso que a gente está falando. Às vezes sua vida teve muitas coisas boas, mas apenas por causa de uma coisa ruim que deu errado, a gente para. Então, o simples fato, talvez, de você quebrar aquele padrão, fazer coisas boas, mudar, como disse, assistir um filme, fazer uma caminhada, escutar uma música, isso é o suficiente para mudar da água para o vinho, literalmente, às vezes. Eu puxei esse assunto de filme. Uma vez eu ouvi que determinados filmes, por exemplo, de terror, não seriam recomendáveis ser assistidos porque a nossa mente não consegue discernir o que é real e o que é verdade. Então, muitas vezes, talvez a escolha de um filme de suspense, de terror, em determinados casos, não seria uma boa escolha. Isso tem fundo de verdade? Muito, muito. Eu vou fazer uma frase que eu gosto de dizer. Não entendam os erros de português por ela, mas a nossa imaginação cria uma realidade maior do que a própria realidade. Volto a dizer, a nossa imaginação cria uma realidade maior do que a própria realidade. Talvez a realidade criada pela imaginação é mais forte do que a própria realidade. Por que eu estou dizendo isso? O exemplo do filme. Um filme de terror, você sabe que é roteiro, você sabe que são atores, o mesmo ator que está no filme de terror fez de ação, fez de aventura, fez de romance. Você sabe disso, você já leu a sinopse, você sabe o que vai acontecer, alguém já disse... Está tudo na sua mente, você sabe o que vai acontecer. Quando a gente termina de ver o filme, você duvida até da própria sombra. É fato. A nossa mente criou uma realidade de possibilidades. Mas, Felipe, é só um filme. Aquilo dali é mentira, não. É realidade. A nossa mente entende aquela realidade. Isso a gente pode trazer, às vezes, para o convívio social. De tanto uma pessoa falar alguma coisa, a nossa mente vai criar realidades. E ali a gente pode... falar que de várias formas. Traumas, medos, fobia. Medo de bicho-papão. Então, de onde que saiu isso? Medo de morrer, por exemplo. Eu lembro que eu tive um caso, medo de morrer. Mas como que eu vou ter medo de morrer? Nunca morri, não era... Não, a pessoa viu na infância um acidente de carro que o pai levou no colo por curiosidade. Aquela criança carregou aquilo dali. O simples fato de eu imaginar, eu já trago aquela realidade para a minha vida, uma realidade que não acontece. Não deveria acontecer. Tá? E aqui eu poderia trazer muitas coisas. Mas o fato é, a nossa mente ela absorve. A mente de uma criança, então, é uma grande esponja. Tudo que estiver ao redor dela, ela vai absorver. E nesse contexto, né, eu vou até direcionar por outro lado, que é a questão da formação de uma criança, a formação de um indivíduo, de um ser. Olha que fantástico. Uma criança que nasce num lar em que os pais só brigam, como que ela aprende a se comunicar? Brigando, gritando. Uma criança que nasce num lar que os pais conversam. Conversa. Uma criança que nasce num lar em que os pais só dizem que ela não vai conseguir, que faculdade não é para ela, que ela não pode ser isso, não vai conseguir ser aquilo. Ela vai criando no imaginário dela, criando os bloqueios, criando tudo, limitando. São as crenças limitantes que a gente diz, né? É interessante, porque isso tudo é um processo imaginatório.
Eu criei essa imagem para mim de que eu não vou conseguir. Eu criei essa imagem para mim que eu não consigo. Ou então, dependendo da formação que os pais dão, a criança cria aquela imagem que ela consegue. Cria aquela imagem que, com um pouco de esforço, ela vai chegar onde ela quer. Então, a imaginação é um grande motivador nosso. É um grande locomotiva, um grande motor que nos leva para muitos lugares. E puxando esse assunto, a gente vê aí na prática o tamanho da responsabilidade de ser pai e de ser mãe, né? De ser educador. E também o ambiente que a criança vive, porque a criança, a gente fala do pai e da mãe, mas ele pega como referência os avós, tios, né? O convívio que está ali próximo dele. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque muitas vezes as pessoas tratam a criança como se fosse um mini adulto. Sim, não é? Sim. E não é assim, é completamente diferente. A criança tem um outro estilo de pensamento, uma outra forma de ver o mundo. Eu acho muito interessante que esse final de semana aconteceu um negócio que me deixou até um pouco emocionado. A gente estava na casa do meu pai, né? E aí eu tenho um filho de 3 anos. Ele teve o primeiro gesto assim de cavaleirismo, né? Digamos assim. A Thalia falou que ia ao banheiro, aí ele passou na frente dela assim e estava entrando no banheiro, abrindo a porta, né? Aí ela achou que ele queria entrar no banheiro junto com ela. Aí ele falou assim: "Não, tô abrindo a porta para você, mamãe." Cara, aquilo, tanto para mim, pro meu pai, aquilo foi algo que emociona, né? Porque sim, você vê, já tá entendendo essa questão de abrir a porta. São valores que até hoje o mundo não diz que vale mais a pena, né, ter, sim, mas são questões que a criança vai vendo, vai observando e ela vai adquirindo para ela também, né? É aquela velha história. Não faça o que eu falo, mas faça o que eu faço. Eu falei errado, né? Normalmente diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. O pai e a mãe educam pelo exemplo. Não educam pela fala, não educam pelo chinelo. Tem um ditado, um bom tempo eu trabalhava na pastoral da criança, a gente dizia: criança que aprende apanhando, aprende a bater. Assim, é simples essa analogia porque pai e mãe ensinam pelo exemplo. E quanto mais exemplos positivos a gente possa dar, mais essa criança vai absorver. Pode ter qualquer pai e mãe que pode tirar esse exemplo. A criança nada mais é do que uma cópia sua. Vai chegar um momento que ele vai ter a consciência de poder querer mudar ou não a vida dela. Alguns têm essa consciência de mudar, outros vão continuar repetindo esse padrão, mas criança vai repetir pai e mãe. Não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. E isso, na hora que a gente entende isso, ao mesmo tempo é um peso que carrega sobre a gente, mas ao mesmo tempo eu entendo que é um alívio. Se eu vivo uma vida legal, cara, eu estou muito tranquilo porque eu tenho certeza que os meus filhos, se me copiarem, vão ter uma vida tranquila. Agora, se eu vivo uma vida e exijo deles outra, é uma grande preocupação. Será que essas crianças vão a algum lugar? E aí a gente para pensar na crise que muitos adolescentes estão vivendo, que é o momento em que você questiona: será que eu sigo o que os meus pais falam ou eu sigo o que eles fazem? Aí vai gerar ansiedade, porque pai e mãe falam alguma coisa, mas eles fazem outra. E aí, o que eu faço? Vai gerar depressão, vai gerar tantos outros sintomas. Se pai e mãe pudessem ser, de fato, os exemplos para os filhos, pode ter certeza que a grande maioria das famílias ou dos filhos vão ter ali uma vida muito mais normal. Perfeito, perfeito. E aí a gente vê a importância da terapia realmente para os adultos, porque ninguém é culpado também das coisas que você carrega, porque acaba que muitos pais e mães dessa geração atual, elas despejam sobre os seus filhos aquilo que eles também receberam, né? Sim. E fica um ciclo vicioso, né? Não virtuoso, mas fica vicioso. Sim. Porque você vai passando de geração para geração. E aí os pais entenderem que ser pai
não vem com manual de instrução, é muito legal também, né? Que você precisa se cuidar para você poder cuidar do outro também, que você não nasceu sabendo. Então, aquilo que seu pai e a sua mãe fez com você, não necessariamente você precisa passar isso para o seu filho, que você pode mudar a rota, né? Você pode fazer de uma forma diferente. Né? Perfeito. Tem um ditado, né? Quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Não é começar a arrumar a cama, mas é começar a mudar por si mesmo. Quer mudar o mundo? Muda a si mesmo. Às vezes a gente quer mudar tantas pessoas, mas o nosso interior, a nossa vida, realmente não está mudada. E é interessante essa quebra de paradigma, essa quebra de padrão, né, de vícios. E quando a gente tem essa percepção de que você, nós, eu, Felipe, eu tenho muito padrão dos meus pais. Tenho. Uhum. E eu tenho hoje a consciência, não, esse padrão eu quero. Esse padrão me faz bem. Olha, esse padrão não é legal. Esse padrão eu preciso romper. Isso é uma prática diária. E a terapia faz isso. Ela te ensina a encontrar esses caminhos. Tem uma fala na hipnose, né? Muitas pessoas pensam que hipnose é o controle da mente, que o terapeuta vai controlar a mente do paciente. Não. A terapia e a hipnose, a gente diz que você vai ser ensinado a controlar a tua mente. Eu ensino na terapia, com a hipnose, a você controlar, a se passar a entender. Olha, aquilo que te causava dor, como que a gente pode resolver? Aquilo, opa, eu estou indo, repetindo tudo aquilo que eu vivia no passado. Eu atendi uma paciente há algum tempo, ela dizia, Felipe, depois da segunda sessão, da primeira sessão, que ela pôde refletir em casa, eu estava repetindo com meu filho tudo aquilo que minha avó fez com a minha mãe e que minha mãe fez comigo, eu estava repetindo com meu filho. Minha avó dizia para minha mãe que ela não conseguiria fazer nada, que não adiantava. A mãe dizia para a filha que não ia conseguir nada. A filha conseguiu alguma coisa e ia mudar de cidade. Aí, falando com a vovozinha, eu estou mudando de cidade. Não, você não vai, não. Como assim, vó? Você não vai sentir saudade de mim, não? Não, você não vai. Ah, por quê? Não, nossa família nunca consegue nada. E assim, você vê as gerações passando, e essa mãe, agora, né, passando para o filho de 11 anos, essa situação. Imagina o conflito. Ela vendo que está conseguindo alguma coisa, ao mesmo tempo carregando consigo toda aquela formação do passado. Não, eu não consigo, eu consigo, não consigo. Chega um momento que vai gerar essa depressão, vai gerar essa ansiedade. Afinal, o que eu faço? Que legal que ela pôde procurar terapia e entender, refletir. Olha, minha mãe, meus avós, toda geração me dizia que eu não conseguia. Olha onde que eu estou. Olha o que eu já fiz. E olha que era uma pessoa que tinha batalhado muito, concluiu uma faculdade, trabalhava, fez muito mais do que a avó e a mãe dela, mas ainda assim carregava o preconceito, que eu não consigo, que eu não vou conseguir. E foi fantástico. A nossa mente é essa maquininha fantástica. É, muito legal, cara. Muito legal, porque é o que eu estava falando, né? Ninguém é culpado daquilo que você carrega, né? Da forma que você foi criado. Mas no momento que você toma consciência que aquilo não faz bem para você e muito menos para os outros, porque a gente está falando de relacionamento de mãe e filho, pai e filho, mas até o próprio relacionamento com o seu cônjuge, né, com o seu companheiro, sua companheira, também depende muito disso, porque você pega ali duas pessoas que foram criadas talvez muito diferentes, né, de criação, o marido, sei lá, né, o homem, a mãe ia lá, lavava, passava, arrumava o prato, né, botava em cima, olha meu filhinho, tal, que é isso? E a menina talvez não, foi criada na base do julgamento igual essa, não, você não vai conseguir, né? E aí quando essas duas pessoas vão morar juntos, o que acontece, né? Muitas vezes dá atrito, muitas vezes fala, não funciona, o casamento não está tão bom assim, eu acho que a gente não vai se dar bem. Porque, principalmente quem é cristão, só vai saber essa realidade realmente depois do casamento. Não tem essa questão de um test drive antes, sim, né? E como que resolve isso, ô Felipe, quando a relação não é necessariamente assim com os filhos, mas até um passo antes disso, quando é o casamento mesmo e duas pessoas ali com criações diferentes vão morar debaixo do mesmo teto? Eu tenho acompanhado, a gente partilhava agora há pouco, né?
em Cantagalo, eu estou como coordenador lá do EPVM, que é o Encontro Preparatório para a Vida Matrimonial, e a gente gasta ali 4 a 6 meses conversando com os casais que querem casar. A primeira coisa que eu sempre oriento eles, senhores, na hora que vocês casarem, pai e mãe são parentes, porque quem passa a ser agora a pessoa mais íntima é a tua esposa, é teu esposo. Uma vez eu vi uma estatística que eu achei muito interessante. Tem mais casal separando por sogra e sogro do que por amante. Exatamente por causa disso que você falou. Às vezes a criança foi criada como princesa, princeso, desculpa aqui a brincadeira. E quando casa, são 2 adultos que têm que aprender a viver. E o pai e a mãe, o sogro e a sogra, não permitem. E isso começa a criar julgamentos. Começa a, por exemplo, colocar pulga atrás da orelha do filho em relação ao genro e dali em diante. Isso gera conflito. É muito interessante a gente ter essa percepção, pelo menos é o que eu falo em todo casal. A tua família agora é você e teu companheiro, você e tua companheira. Pai e mãe são parentes. São parentes. Eles não têm que ter a influência que tinha na época que vocês eram filhos. Tem que viver a vida. E aí surge essa independência. Na hora que eu entendo a minha independência, eu entendo que eu tenho que caminhar com os meus próprios pés. Enquanto eu não entendo a minha independência, eu quero caminhar com os pés dos outros. Aí você imagina, eu e minha esposa somos pessoas diferentes. Eu tenho que lidar só com ela. Agora imagina eu ter que lidar com ela, com meu sogro, com minha sogra, com meu pai e minha mãe. Não tem mente. Não tem família que vai conseguir lidar com tantas pessoas mandando. Casal, entendeu a sua independência? Somos um casal, pai e mãe são parentes, não quer dizer que eu não vou amá-los, mas eu tenho que entender, na hora que eu casei, eu assumi a minha família, eu, Felipe, como minha esposa me assumiu. E ali a gente vai, como diz, aos trancos e barrancos, aprendendo a viver. Assim como não existe manual para pais, não existe manual para casados. O que a gente pode passar são orientações, e uma dessas é essa. Entender exatamente, para evitar que pai e mãe fiquem dando interferência. Eu repito, existem mais separações por sogro e sogra, pai e mãe interferindo no casamento do que por amante influenciando. E é legal isso daí, entender essa independência. Tem um vídeo do padre Krishna Shankar, que ele fala que a distância do sogro, né, da sogra, tem que ser o seguinte: você não precisa pegar um avião para você ir até a casa dele, mas também você não possa ir de pantufa. Então, é entender que não é nem tão longe e também nem tão perto, mas tem que ter uma distância saudável para o casal tocar a vida dele para frente. Perfeito, né? Perfeito. Porque, volto a dizer, a experiência que os meus pais tiveram de erros e acertos, não há o que exista que passe para mim. Eu tenho que viver os meus erros e meus acertos. Se eu não viver o meu erro e o meu acerto, eu não amadureço, eu não cresço. Vai chegar situações que eu não vou saber dizer, não vou saber reagir e vou me desesperar. Por quê? Porque sempre fizeram por mim. Então, o matrimônio ou o relacionamento é algo de adulto. É algo de adulto. E adulto que é adulto entende que é a própria caminhada. Não é mais o pai e a mãe. E aí a gente precisa falar muito com pais e mães nesse sentido. Teu filhinho cresceu. A tua princesa agora não é mais a Rapunzel, né? A Cinderela ao contrário, que era empregada e foi a princesa. Não, ela era a princesa. Agora ela precisa trabalhar para o marido, assim como o marido trabalha para a esposa. Não quero falar de machismo e feminismo aqui, porque eu entendo o matrimônio que um trabalha para o outro. O meu amor é para a minha esposa. Eu quero vê-la feliz, assim como ela tem que fazer isso comigo. Então, acabou essa história de princesa da casa, o princeso da casa, tá? Mas viver esse matrimônio onde os dois vão aprender. E aí a gente vai falar a seguinte situação. Um casal idoso que passou por tantas coisas tem muita maturidade, porque aprenderam a viver a cada situação, aprenderam a lidar. E aquele casal que não aprende a lidar vai ficar sempre naquela picuinha, sempre naquelas brigas que não se resolvem, porque sempre tem alguém a recorrer que vai passar a mão na cabeça. Eu lembro de um casal uma vez
que eles brigaram, simplesmente discutiram, não houve violência física, briga de todo o casal. E a mulher foi para a casa do pai. Filha, você não tem que vir para cá. Você só vai voltar aqui para casa na hora que você resolver a situação com o seu marido. Porque hoje eu sou seu parente. Vai lá e resolve. Você escolheu ele. Depois que resolveu, voltava. O casal hoje está unido. Eu conheço outra família que toda vez que brigava, a mulher ia para a casa dos pais, os pais passavam a mão na cabeça. Todo casal tem briga, eu brigo, vocês brigam. Todo mundo briga. E toda vez que brigava, ia para a casa dos pais. Qual era o interesse dela de resolver as questões com o marido, de um acertar as coisas? Nenhuma. Eu até digo na terapia também, casal que não briga, eu tenho os 2 pés atrás se ainda se amam. Casal que não briga, não estou falando que a gente tem que brigar, mas às vezes a briga é o meu interesse com a minha esposa de querer que ela faça algo melhor. E o meu interesse é que ela errou e ela tem que melhorar, assim quando ela faz comigo. Então, às vezes, essas discussões é uma forma de amar, de querer ver o outro melhor, de evitar o erro. Todo casal briga, é natural. Agora, se eu não brigo, se eu tenho para onde fugir, se eu tenho a quem me proteger, como que eu vou amadurecer? É porque na cabeça das pessoas, quando fala briga, a primeira coisa que vem na cabeça é o quebra-pau, né? Não, que não tem nada a ver com isso, né? É aquela discussãncia que sempre acontece. O quebra-pau já é o exagero disso. São Sim, pessoas sim. imaturas, né? Porque a briga, né? A discussão saudável é quando pelo menos é o que acontece comigo e com a Thalia, e acredito que quando você tem um relacionamento saudável, é quando você enxerga algum problema, algum defeito, você vai lá e faz uma denúncia com ela, né? Sim. Você vai dizer, olha, não gostei disso, eu acho que esse caminho aqui não tá legal, não achei legal a forma que você falou, a forma que você agiu, porque é como você falou, no momento que o casal, né, que o cônjuge não se importa com o erro do outro, acabou realmente o amor, tipo assim, Thalia fez isso errado, o problema é dela, que se lasca, nem vou falar nada. A gente quer sempre a melhor versão nossa e do outro também, né? Eu acho que o relacionamento é assim. Eu sei eu casei com a Thalia sabendo os defeitos que ela tinha como namorados. Depois de casado a gente sabe de outros, né? É normal. Eu acredito que ela também, né? Os defeitos que não tinha como saber antes de casar, eu contei pra ela o que identificava pra mim. Eu contei pra ela, falei que, eu não gosto de cozinhar não, tá? Você vai casar comigo, saiba que cozinhar não é minha praia, tá? Então não vai ser surpresa pra você quando você chegar lá e falar assim, Thiago, cozinha não é minha praia, mas em compensação, eu gosto de arrumar casa, então eu gosto de lavar louça, isso eu gosto, eu faço, mas eu acredito que é isso, né? Quando eu enxergo algo que a Thalia pode melhorar, ou quando a Thalia enxerga algo em mim que eu posso melhorar, a gente tem que falar, né? Perfeito. Até porque quando chega ao extremo da violência, é um caso patológico. Porque é a velha história, nada justifica a violência. Só vai justificar a violência por um estado patológico. Perdi o controle. Opa, vamos fazer a terapia e entender o motivo do controle? Vamos entender o porquê que eu estou berrando demais? Ou vamos entender o porquê que eu estou brigando demais? Às vezes são questões patológicas. E assim, não é patologia no sentido de uma doença extrema, mas às vezes uma pequena orientação. Entender como lidar, entender como saber falar. Às vezes tem gente que não sabe falar. Às vezes tem gente que não sabe escutar. Então, assim, é muito importante a terapia. Devia ser... Eu lembro que uma instrutora minha dizia, Felipe, terapia tinha que vir na escola. Tinha que ter uma disciplina, como tem português, matemática, terapia. Hoje, algumas escolas têm até voltado para isso, né? Educação socioemocional, para poder aprender a lidar com algumas coisas básicas. Mas é importante. E casal é isso. Tem gente que casa querendo a felicidade plena no outro, né? Não existe. Não. Mas existe o companheirismo, existe, e a gente fala de amor, o amor não sentimento, mas o amor compromisso, de realmente um querer melhorar o outro, de um querer, não numa correção que eu sempre sou certo e o outro sempre errado, mas entender que eu quero o certo do outro, da minha esposa, como ela também quer o certo de mim. Isso é natural. O ser humano vai evoluir. Nós evoluímos quando percebemos isso daí. Totalmente. E aí a gente vê que muitos casais não se dão bem quando ele não admite que ele está errado.
Que aí, quando ocorre essa situação de correção, não, você tá ficando maluca, ou você tá ficando maluco, e aí gera um conflito muito maior em algo que no diálogo, que é tanto conversado, resolveria. Porque os casais não têm conversado mais, né? Cada um trabalha... graças a Deus, tenho o privilégio de trabalhar com a minha esposa. Todo mundo pergunta se a gente não briga. Não, nesse sentido, a gente é muito tranquilo. Eu acho que o Noah hoje só é o que é porque ela está aqui, né? Uhum. E acredito que a contribuição dela é tão importante quanto a minha, que estou aqui na frente, né, aparecendo nas câmeras, e a gente não tem discussão por causa de trabalho, a gente não leva trabalho para dentro de casa, a gente consegue dividir bem isso. Então eu digo que eu sou um privilegiado, mas muitos trabalham, cada um numa área, quando chegam em casa não tem um diálogo, não conversam sobre nada, só vai falar de problema, de conta que tem que pagar, é o arroz que acabou, que tem que comprar tal coisa, e a vida vira essa desgraça. E aí, quando acaba o casamento, as pessoas falam, não sei por que acabou não, só foi desgastando. Né? Então tem uma coisa para te contar, foi aí, né? Exatamente. Nesses encontros do matrimônio, a gente sempre diz, quando você conheceu a Thalia, você queria dar presente, você queria estar presente. É interessante que o amor, a gente vai entender que é a minha oferta àquela pessoa. Depois que casa, o que a mídia passa? Vou falar a mídia aí, que a gente vê filme, novela, a gente quer que o outro sempre nos entregue, mas eu não preciso oferecer nada. Uhum. O matrimônio acabou muitas das vezes nesse momento. O matrimônio só acontece, e aí a gente fala matrimônio, casamento, relacionamento, no momento em que eu continuo sempre me oferecendo. Eu tenho que me oferecer à minha esposa. E eu tenho que aguardar essa retribuição dela. Enquanto estiver havendo essa troca, sempre vai existir esse relacionamento saudável, com correções, com essas brigas, essas discussões naturais que acontecem. O problema é quando chega a esse ponto. Eu estou cansado, todo dia eu chego em casa cansado, o que eu quero da minha esposa? Quero que ela me serve. Mas o que eu estou oferecendo? Não, mas eu estou trabalhando, estou botando dinheiro em casa. Tá, ela está o dia inteiro te esperando. Eu estou falando para homem. Está o dia inteiro te esperando. Você deu uma boa noite, você elogiou alguma coisa, você deu um abraço. Então, falta às vezes essa oferta. Daí, assim, a gente também pode falar da mulher para com o homem, mas às vezes o relacionamento acaba por causa disso. Entender que eu tenho que oferecer e não só receber. Sim, você falou do encontro de preparação para a vida matrimonial, né? E qual é a importância, né? Aí não falando somente de uma igreja específica, mas da presença de Deus, assim, até nessa questão da vida, não somente do casado, mas sim na vida geral, né? As pessoas que procuram, por exemplo, a terapia, procuram a questão da hipnose, esse relacionamento com Deus é importante. As pessoas que têm uma fé, elas têm como eu posso dizer, uma facilidade maior para poder resolver esses problemas da vida. Eu sei que existe uma polêmica muito grande, né? A mistura de religião com ciência, mas qual é a sua visão quanto a isso? Quanto que a religião contribui para a vida da pessoa mesmo, para ela estar em paz também com ela mesma? Fantástico. Eu volto ao Viktor Frankl, sentido da vida, e a logoterapia que ele criou. Ele vai dizer que o ser humano ele é constituído de corpo, matéria, mente e espírito, a alma. Ele necessita na terapia que o homem transcenda ao algo que é divino, a sua própria naturalidade. Então, assim, existem algumas linhas terapêuticas que querem excluir Deus. Existem muitas linhas terapêuticas que querem incluir Deus, independente do nome, independente da religião. Então, assim, eu, Felipe, sou uma pessoa extremamente religiosa. E compreendo que Deus não vem para me facilitar nada. Não me facilita. Mas, pelo contrário, Ele me dá motivações para entender a natureza do ser humano. Te faço a pergunta, qual ser humano que não passou por problema até hoje? Mas quando eu tenho Deus, eu tenho uma motivação. Eu sei o porquê do sofrimento. Eu entendo que aquele sofrimento pode me trazer alguma coisa. E eu não estou falando pelo Felipe só pelo dizer. Mas o sentido da terapia com Deus se torna muito mais fácil.
Talvez algumas terapias sejam a compreensão de um Deus equivocado. Um Deus punitivo, que tudo que eu faço ele está me punindo. Mas quando eu compreendo, e aqui eu levanto a minha bandeira contra o católico, que o Deus ele não é punitivo, mas é um Deus de amor, e aí tudo que eu faço ele gera consequências minhas, mas tudo que ele faz sempre tem algo bom, a gente pode transformar algo que seria muito pesado em algo que possa me motivar a continuar caminhando. Por exemplo, o Viktor Frankl ele vai dizer, uma pessoa com câncer terminal, qual o sentido da vida? O que você vai falar para uma pessoa em câncer terminal se você não tiver uma esperança em Deus? E ali, e volto a dizer, a logoterapia é uma ciência, hoje crescendo cada vez mais no Brasil, exatamente por incluir, de alguma maneira, dentro da terapia, esse divino. É necessário transcender. Por mais que eu tenha minha vida contada, ainda existe motivo para eu estar aqui. Talvez a felicidade do filho, talvez naquele momento ainda a conversão de alguém, talvez encontrar ou realizar um sonho. Existe algo que deve transcender a própria matéria ou os próprios pensamentos. E é interessante, né, que nesse exemplo do câncer, muitas pessoas acabam... Tem duas situações, né? Tem pessoas que descobrem um câncer e morrem muito rápido, e tem pessoas que têm um diagnóstico de câncer no estágio final e vivem aí anos, né? Ficam vivos aí 2, 5 anos com um diagnóstico de câncer terminal, muitas vezes, né? Tem 6 meses de vida. O cara vive anos aí e tá aí. Por quê? Uma vez, a gente até recebeu ele aqui no nosso podcast, né? Ele falou que o diagnóstico de câncer, ele não é um diagnóstico de morte, é um diagnóstico de mudança de vida. Perfeito. E aí, quando a pessoa recebe esse diagnóstico de câncer, ela tem que tomar uma decisão. Se ela vai se entregar realmente, e aí entregar total, né? Questão mental e tudo, ou ela vai falar assim, beleza, vou ver o que eu tenho de chance para que esse quadro não seja um quadro de morte para mim, mas seja uma ressignificação do que eu tenho que fazer na minha vida, né? Perfeito, perfeito. É esse entendimento. Fantástico. Volto a dizer ali do Viktor Frankl, né? O câncer terminal, qual é o sentido que você vai dar? O cara encontrou. Pode ser terminal, pode não ser. Apesar às vezes, o próprio diagnóstico a gente já imaginar ser terminal, às vezes não é. E assim a gente encontra vários sentidos, não só no câncer, né? Pessoas em UTIs, pessoas com doenças, pessoas que são motivadas, o quanto você observa a luta pela vida e a continuidade. Pessoas que têm tudo em casa, uma família estruturada, dinheiro, casa, mas não tem motivo para viver. Às vezes um estalar se vai. Enquanto você falava, eu lembrava, tem até um filme recente, não me foge agora o nome do filme, do padre Marlon Múcio. Ele tem doença rara, vive com respirador, tem a vida contada, e o quanto ele luta pela vida. E ali ele vai demonstrando, é uma pessoa motivada. É uma pessoa que transcendeu a própria matéria, o corpo, que já é limitado pela doença, transcendeu o próprio o psicológico, a mente, porque ele compreende esse terceiro aspecto do ser humano, né? A alma. A alma, no caso, na religião dele ali, ele tem que viver muito bem essa vida para chegar do outro lado ainda melhor. É verdade. Felipe, tem muitas pessoas, por exemplo, que aconselham, né, pais, filhos, sejam quem for do núcleo familiar, a procurar um profissional para fazer uma terapia ou um psicólogo, e pode ocorrer uma certa resistência. Muitas vezes, ainda hoje, existe um preconceito quando se fala de mente. Quando a pessoa está com diabetes, ninguém fica falando que é frescura tomar insulina, né? Ninguém fica falando que quando você está com algum problema de saúde, você tem que procurar um médico. Mas quando se trata da mente, ainda há muito preconceito em procurar um profissional para poder cuidar dessa área. Existe algum meio, porque a pessoa tem que querer, né? Eu acho que o primeiro fato é a pessoa querer. Mas existem filhos, por exemplo, que vê mães, pais definhando em vida com problemas psicológicos, e elas falam, não, meu psicólogo é Deus, Deus faz isso, é um curandeirismo que tem impregnado. Não, eu não estou doido para procurar terapeuta ou psicólogo.
existe forma de um parente, por exemplo, conseguir trazer essa racionalidade, essa importância para alguém que tem esse tipo de pensamento? Existe um meio, alguma coisa? Vamos lá. Bem complexo, bem interessante e é na conversa. Como que você sabe que uma pessoa tem pressão alta? Ela sente o sintoma e ela vai procurar lá e faz a aferição. Aí, depois disso, Perfeito, ela feriu. Como que a pessoa sabe que tem diabetes? ela afere também. Afere, ela vai ver lá. exame. Como que a pessoa sabe que tem depressão? Hoje não existem, apesar de haver alguns marcadores bioquímicos, não existe como a gente aferir. Então, a grande paradigma que existe é isso daí. Eu não tenho como aferir hoje depressão, eu não tenho como aferir ansiedade. Existem estudos, existem perguntas e respostas que a gente pode pontuar, mas não existe algo muito preciso. Isso gera muita dificuldade de entender de que eu preciso de terapia, eu preciso de um terapeuta. Esse é o primeiro momento, então não tem como. O segundo momento é como eu tenho que fazer uma pessoa religiosa que não quer procurar terapia. Olha, eu penso o seguinte, quando eu estou bem comigo, eu consigo ficar melhor com Deus. Eu carrego comigo aqui uma pulseira, eu assumo a minha vida. Tudo que Deus pode dar para a gente, a única coisa que Ele não pode nos tirar, isso aí na teologia, é a liberdade. Já no jardim, lá no Éden, Deus deu liberdade a Adão e Eva e orientou, não faça. Adão e Eva foi lá e fizeram. Então, a liberdade, ela parte por aí. Quando eu sou meu, eu posso me entregar plenamente. Agora, o problema, Tiago, quando eu não sou meu, quando eu sou da depressão, quando eu sou da ansiedade, quando eu sou do vício, o que eu posso entregar a Deus? De mim. Às vezes eu estou tão preso naquilo que eu gerei que eu não consigo me entregar plenamente. Então, quando a gente parte dessa percepção de que quando eu estou saudável, eu posso ter essa plenitude maior com Deus, eu digo assim, saudável mentalmente, espiritualmente. Às vezes eu tenho várias doenças biológicas, mas a mente está plena em contato com Deus. Então, assim, Deus é o meu psicólogo. Legal, fantástico, está dando certo. Se está dando certo, perfeito. Se não está dando certo, talvez você não está conseguindo conversar com Deus, porque você é da depressão. Você está presa na ansiedade, está preso nas suas memórias, nos seus traumas. E quando a gente consegue deixar aquilo que não é meu, eu consigo me entregar pleno a Deus. Uma analogia muito interessante. Imagina que ao longo da vida você recebe várias pedradas. Muitas pessoas te machucam ao longo da vida. E cada pedra que você recebe, você coloca numa mochila. Cada dor que você recebe, você coloca numa mochila. Hoje, se fosse o Felipe, com cada pedrada que recebeu a vida, dar um passo à frente é pesado demais. Ajoelhar para rezar é pesado demais e levantar, então, é quase impossível, porque eu carrego muito peso. Mas quando eu, de fato, aprendo o que é o perdão, quando, de fato, eu aprendo a deixar as minhas dores no passado, eu consigo caminhar mais rápido, eu consigo conversar melhor, eu consigo estar melhor em oração com Deus, eu consigo me ajoelhar e levantar mais rápido. Quando eu passo a ser só meu, eu consigo me entregar a Deus. Agora, quando eu sou das outras coisas, digo, das doenças, dos traumas, das dores, das memórias, das lembranças, eu não consigo me entregar a Deus. E se Deus deu ao homem conhecimento para ajudar o homem, por que eu vou negar isso? Por que você vai no psiquiatra, tem que se entupir de remédio, ele é bom, mas o terapeuta que vai te ensinar a lidar com as memórias você não quer, te ensinar a lidar com as emoções você não quer. Então, assim, a gente sempre vai tentar partir dessa conscientização. Não sei se fez sentido para você ou para quem está assistindo, mas é interessante, as minhas referências de santos, de pessoas que plenamente se entregaram a Deus, eles eram deles. E na hora que eles erravam, eles pediam perdão e se entregavam a Deus novamente. Primeiro, eles eram deles para se entregar a Deus. Agora, se eu estou preso num vício, se eu estou preso em determinadas coisas que eu não quero largar,
como que eu vou me entregar a Deus? Faz sentido? Total, cara. Total. E é isso, cara. Eu acho que passa pela consciência, né, da pessoa ter... realmente, né? Se ela tá vivendo aquela situação que está ruim, a pessoa já não vê sentido em muitas coisas, vive com uma dor de cabeça terrível, porque dá sinais físicos também, Sim, né? sim. E aí continua tendo essa percepção que não precisa de um profissional, ela só está prejudicando ela mesma, né? Então é algo que passa realmente por essa consciência. E eu acredito, cara, que as igrejas, aí em geral, devem trabalhar com seus fiéis cada vez mais essa importância, porque o que tem de gabinete de pastor e confessionário de padre lotado de pessoas que não é questão religiosa, mas é questão psicológica, e muitas vezes nem o pastor e nem o padre estão preparados para poder resolver aquela situação, não é brincadeira, não. Sim. Então, eu acredito que as igrejas também precisam ter esse trabalho de conscientização dos fiéis, que muitas coisas não é o padre ou o pastor que vai resolver, é um profissional da área que vai resolver. Nem todo padre tem formação de psicólogo ou terapia, né? Tem formação de teologia e filosofia e pronto. Quando né? você vai no médico, você tem cardio, pneu, né? Quando você vai no padre, ou o cara é direito canônico, ou o cara é teologia. É exatamente isso. O padre ele está ali para dar ou o pastor, uma orientação espiritual. Mas, às vezes, o problema que você precisa é uma orientação terapêutica. Ah, minha família está um inferno. Tá, o que está acontecendo na sua família? Ah, meu marido está brigando, eu estou brigando. Vamos entender essa dinâmica familiar. Não é função, não deveria ser função do padre, do pastor. Isso é uma que, volto a dizer, é algo que você está se prendendo e não está se permitindo entregar mais a Deus. Ah, minha vida está assim. Por que está assim? E eu volto a dizer, eu falei mais cedo, existem pessoas que estão na igreja com percepção de um Deus errado. E, com isso, não conseguem se entregar. Tiago, falar sobre o perdão, por exemplo, na terapia é algo que eu gosto muito de falar e às vezes é necessário. Uhum. O perdão é essa história da mochila. Quantas pessoas te machucaram? E, às vezes, eu faço questão de carregar aquela mágoa, aquela pedra, aquilo que a pessoa me falou até o fim da vida. Sempre remoendo. Cara, mas você é mais forte não por carregar ela. A nossa força vem, cara, te perdoo, segue o seu caminho, vai embora. Ah, mas eu quero conviver com você. Não, eu não quero conviver com uma cobra que sempre é venenosa. Vou ser besta de fazer isso? Um escorpião que é venenoso? Não. Se a pessoa não quer mudar, eu não preciso conviver, mas eu te perdoo, segue o seu caminho, vai embora. E quando a gente entende essa percepção de perdão, cara, quanto a vida é mais fácil, quanto eu consigo me entender com Deus, porque o perdão nunca é para o outro. Quando eu perdoo, não é o outro que é perdoado, sou eu que fico mais leve. Sou eu que passo a viver a minha vida. Porque, às vezes, cada pedra que eu carrego nessa analogia é um pouco da vida do outro que eu estou levando, mas eu não estou lembrando da minha. Sim. E para a pessoa que acha que o perdão é esquecer, Felipe, o que você fala? Porque tem gente que acha que é sofrer de amnésia, né? Porque, não, perdoei, esqueci. Não, de vez em quando aquela lembrança vai voltar. O que você fala para essa pessoa? Vamos lá, uma outra analogia é sempre mais fácil de entender. Eu, Felipe, ontem à noite eu passei por um beco escuro e fui assaltado. Perdoei os bandidos. Hoje à noite, se ontem eu fui assaltado, hoje à noite eu vou passar nesse mesmo beco escuro? Não. A mente humana é essa máquina maravilhosa. Deus não nos fez para esquecer. Ponto. Ele esquece. Ele é Deus, ele é divino, ele esquece. Ele não vai nos cobrar. Mas nós, seres humanos, com tudo que vivemos e por toda a história que já passamos, a memória é algo divino. É algo divino. É algo que nos faz viver. Se eu não tenho a memória daquilo que é ruim, do que é perigoso, qual é a chance de cometer aquele erro e morrer? Muito grande. Então, a memória é importante. Então, entendida essa história, é fácil entender que perdão, então, não é esquecer. Se uma pessoa que é violenta, que é abusiva, que é tudo de ruim, fez algo comigo, se eu esquecer, qual é a chance de me relacionar novamente com aquela pessoa
e novamente ser agredido. Muito grande. Então, assim, o perdão não é esquecer, mas o perdão eu sempre faço essa analogia, segue a sua vida porque eu vou seguir a minha agora sem você. Eu não quero carregar mais você nas minhas memórias, não quero carregar você mais nas situações, nos meus sonhos, no meu pensar. Segue a tua vida, porque hoje eu vou seguir a minha vida mais forte, mais fortalecido. Não admito que aquilo aconteça mais, mas eu vou seguir a minha vida e vai seguir a sua. Diferente num casal. Se o casal quer se perdoar, quer se conviver, o perdão é voltar a conviver. Mas se é uma pessoa abusiva, novamente, o perdoar não é voltar a viver, é seguir a sua vida. Eu te perdoo, Thiago, segue a sua vida, porque eu vou seguir a minha. Não quero mais convívio, não vou admitir mais que aconteça isso. E essa analogia sempre os clientes riem. Não quero viver com uma cobra, porque eu sei que cobra é venenosa. Eu quero conviver com ela. Não. Faz sentido. Então, segue. Eu vou seguir a minha. Porque quando eu deixo o outro seguir, eu não preciso carregá-la comigo. Uma outra brincadeira sempre fazem. Quem bate não lembra, mas quem apanha nunca esquece. Quando a gente fala de inteligência emocional, a pessoa que bateu está vivendo a vida e nem lembra daquilo que aconteceu, mas a pessoa que apanhou, cara, não vai esquecer. E inteligência emocional é simplesmente deixar aquilo que é pesado fora. Cara, eu quero ser tão saudável quanto o outro que um dia me bateu, que não está nem aí mais para isso, e eu tenho que ficar remoendo. Então, o perdão não é esquecer, mas também muito menos o perdão é querer voltar a conviver. É entender que o outro é daquele jeito. Eu não quero educar uma jararaca a ser um bicho de estimação. Louco, quem é que queira fazer isso? Perfeito. Eu vejo que muitas pessoas elas ficam remoendo essas questões na esperança que a pessoa que te magoou volte atrás, venha te pedir desculpas, porque ela na cabeça de muitas pessoas, né, de algumas pessoas, esse perdão vem mediante ao arrependimento da outra, né? Sim. E muitas vezes isso não vai acontecer, né? É interessante, Deus me deu essa oportunidade de ao estudar a terapia, fazer terapia, entender que o outro, muitas das vezes, está fazendo não porque ele quer. O outro é vítima, como você disse, a gente é vítima de tudo aquilo que a gente já viveu de alguma maneira. O outro é vítima de toda uma vida de pai, de avô, de tudo que ele foi criado, que infelizmente não teve a oportunidade de aprender, às vezes, o que é o amor. O outro é vítima de toda aquela criação que não sabe perdoar, não sabe tantas coisas, que hoje eu tenho a oportunidade. Então, hoje eu agradeço a Deus. Deus, eu perdoo aquela pessoa porque ela não sabe ou não teve a oportunidade que eu tive. Cara, e quanto isso se torna... Assim, parece ser simples de falar, é um pouco complicado, é uma prática. Mas quando você entende, olha, eu perdoo ele. Ele não está fazendo porque ele quer. Ele está fazendo porque ele ainda não teve a oportunidade de entender que ele só está repetindo o que o pai fez, o que a mãe fez, o que toda uma geração fez. Ele só está repetindo todos aqueles traumas que ele passou. Aquela criança que sempre aprendeu a gritar para se comunicar. Infelizmente, ele é fruto de toda aquela sociedade. Eu tenho pena, então eu perdoo ele por aquilo que faz. Mas quer dizer que eu quero voltar a conviver? Não. Não. Eu vou seguir a minha vida. Porque eu entendi, eu vou fazer a analogia. Jararaca sempre vai ser jararaca. A não ser que aquela pessoa teve a percepção de entender que tudo aquilo foi ruim e ali lidar, ok, eu posso até pensar em voltar a conviver. Mas enquanto a pessoa não quer mudar, por que eu tenho que fazer isso? O perdão parte de mim, não parte do outro. Eu posso perdoar sem que o outro peça perdão. Volto a dizer, o perdão é sempre primeiro para a gente. Eu perdoo mesmo que o outro não me peça, mas eu também não preciso carregar aquela pessoa comigo, eu não preciso conviver. E eu não estou falando nada contra a fé, não estou falando nada contra a teologia, pelo contrário. É interessante, quanto Deus já falou isso há muito tempo, para que isso se torne, deixa a nossa alma em paz, deixa a nossa vida muito mais leve. Perfeito. Uma vez eu escutei uma pregação falando sobre perdão também, que, agora estou falando para os católicos, tá, gente? Que quando você tem alguma mágoa, que você não perdoa alguém, toda vez que você for se confessar com o padre, você se confessa desse pecado.
Mesmo que ao final da confissão, aquilo ainda não tenha mudado ainda muito dentro do teu coração. Mas toda vez que você coloca diante de Jesus aquela tua fraqueza, olha, padre, estou pecando pela falta de perdão. Aí você vai lá, se confessa, vai cair de novo. Aí você vai lá na próxima vez que se confessar, coloca. Porque isso é um exercício que a pessoa vai fazendo de eu quero perdoar, mas eu não consigo ainda. Então eu peço essa graça a Jesus do perdão. E eu falo isso de causa própria, tá? Porque isso aconteceu comigo. Eu não conseguia perdoar uma pessoa. E aí, eu queria conceder o perdão, mas toda vez que tocava no assunto, toda vez que falava, me causava um mal terrível, era tipo uma coisa muito ruim mesmo. E aí, eu coloquei isso diante de Jesus, sabe? Toda vez que eu escutei essa pregação, e aí eu fui lá, me confessei, falei assim, padre, ó, eu tô me confessando, não perdoei, tá? Mas eu estou colocando diante de Jesus aqui esse pecado que eu tenho. Eu não consegui perdoar. E aí ele me aconselhou naquele momento, tal, todo bonitinho. E aí foi uma sequência, né? Não lembro agora quantas vezes que eu me confessei sobre isso, mas chegou no momento que aquilo não me fazia mal mais. Perfeito. Que tocava no assunto, via a pessoa, tal, mas aquilo já não me causava mal. É o que você falou. Eu lembro do que aconteceu, aprendi com aquilo, né? Principalmente não repetir, não passar para a frente, né? O que eu passei, mas não me causa mal mais, não me dá sensação ruim, nada daquilo mais, e eu consigo falar sobre o assunto sem que aquilo... por exemplo, esse papo que eu estou tendo com você agora, se fosse um tempo atrás, eu estaria já chorando aqui e tudo mais. Hoje já consigo falar sobre o tema, sobre o assunto, sem que me cause um impacto emocional. Eu tenho uma dinâmica minha, Felipe. Felipe, em toda a terapia e também da minha vida religiosa, se uma pessoa me magoou, se uma pessoa me frustrou, se uma pessoa me fez algo mal, eu perdoo, eu procuro perdoar. Na minha oração, eu perdoo fulano, mas antes de perdoar fulano, eu peço primeiro o meu perdão. Porque quantas vezes aquele mal que a pessoa me fez, eu também não fiz o outro. Então, às vezes, e esse perdão, muitas das vezes, eu nem falo no perdão em si. Eu falo em outra palavra. Senhor, que o Senhor me converta e converta fulano. Porque para perdoar aquela pessoa, primeiro eu tenho que estar convertido. Enquanto eu não estou convertido pleno, de fato, e é esse conflito que a gente tem, né? Que o Senhor me converta e converta fulano. Que às vezes eu quero só a conversão de fulano, mas eu mesmo não quero mudar. Perfeito. Eu mesmo não quero. Então, assim, eu parto sempre dessa contemplação do meu eu. Eu quero ser meu para me entregar mais de Deus. Então, assim, Senhor, me converta. Aquilo tudo que aconteceu, Senhor, algum dia talvez eu já tenha feito. Me converta para que eu não faça aquilo que aquela pessoa fez. Tá? E converta aquela pessoa. Eu perdoo pelo que ela fez, mas também converta. Eu estou tendo empatia com aquela pessoa. Como eu disse, o que ele fez, talvez ele não fez por querer. Ou mesmo que tenha feito por querer, eu não tenho obrigação de carregar aquela dor daquela pessoa. Se ela quiser compartilhar ajuda, beleza. Mas se ela vomitou tudo aquilo que ela passa para mim, eu não tenho obrigação de carregar. Não tenho, é dele. Então, converta, eu perdoo, mas me converta também. Eu preciso disso também. Isso torna a minha alma mais leve. É uma prática, perdão é uma prática. Melhor, o perdão é uma prática, mas antes de perdoar ser uma prática, o ato de conviver é uma prática. Você não convive sem perdoar, você não convive sem amar. Se a pessoa deixou de amar, a convivência está levando a alguma doença. Se a pessoa não sabe perdoar, a convivência vai levar a alguma doença. O simples fato de conviver é esses extremos, né? É perdoar e amar. Perfeito, cara. Você é terapeuta, hipnólogo e farmacêutico também, né? Tem essas formações todas. E Felipe, quando a pessoa chega, por exemplo, no seu consultório, começa a ter esse acompanhamento com você,
Como que funciona o direcionamento, né? Eu sei que a gente já conversou em off sobre isso, que tem uma primeira consulta de avaliação, mas até para as pessoas que estão assistindo a gente entender, pô, eu gostei do Felipe, quero entrar em contato com ele, como que é o processo que funciona com você, de o que ela vai fazer, como vai fazer? Então, terapia é algo personalizado. Uhum. Diferente vai ser aquele medicamento. Não, terapia é algo personalizado. Então, normalmente, a gente marca a sessão de avaliação, a pessoa vai falar o que tem. Para cada situação que tem, a gente tem ferramentas diferentes, mas para cada pessoa, eu vou ter que ajustar as ferramentas, as técnicas. Então, o que é legal da terapia? Eu sempre digo, às vezes a gente quer resolver os nossos problemas, mas a gente vai na tentativa e erro. Tenta isso, se frustra, volta. Aí vai tentar de novo, e sempre nesse ciclo, na tentativa e erro, não é legal. A terapia em si, o terapeuta ele estudou ferramentas que podem auxiliar. Olha, talvez esse caminho para você seja melhor. Talvez aquele caminho para o outro seja melhor. Então, nessa sessão de avaliação, nessa conversa, a gente explica o que é hipnose, que às vezes vem cheio de mitos, cheio de medos. Tá? E ali, entendendo o que o paciente tem, explicando o que é a hipnose ela tem várias ferramentas. Nós temos a ferramenta da hipnose clássica, nós temos ferramenta de hipnose condicionativa, de hipnose por regressão de memória ou de emoção, hipnose ericksoniana, assim, são várias ferramentas e cada cliente responde de uma forma diferente. E ali a gente vai tentar fechar. Olha, eu acredito que a gente precisa de tantas sessões ou que a gente vai levar nesse formato. Então, é tudo muito personalizado. Não tem... vai demorar 5 sessões, 6 sessões, 3... Né? Não, vai de cada indivíduo. Qual a técnica que você utiliza? Olha, eu utilizo vários. Se eu utilizasse uma técnica, eu só poderia atender um tipo de público. Não. Depressão. Cada um tem o seu motivo de depressão. Ansiedade, cada um tem os seus motivos. Deixa eu entender esses motivos. E para cada motivo ali, a gente vai utilizar de técnicas mais intensas, de técnicas mais relaxantes, de técnicas mais afirmativas. Aí vai depender de cada paciente. E é nessa sessão de avaliação ali que a gente faz todo esse trajeto terapêutico, esse planejamento terapêutico. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Então, é algo personalizado, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a saúde integrativa, né? Que é um todo, né? Não Sim. É somente ele tratar o sintoma, mas descobrir a causa, as raízes desse problema, né? Sim. A gente já recebeu aqui diversos profissionais da saúde integrativa e o conceito acaba sendo sempre o mesmo, né? De a individualidade, a ser algo personalizado, descobrir a raiz dos problemas realmente, porque o mundo acaba que hoje é muito mais fácil. Você está com uma dor de cabeça, toma uma dipirona e pronto, mas... Buscamos anestésicos para dor. Anestésicos. Não estou dormindo. Sei lá, toma um Rivotril, um diazepam, clonazepam e vai dormir. Tá, mas por que você não está dormindo? Estou muito irritado, estou nervoso, estou brigando com todo mundo. Vai lá, toma um calmante natural. É legal o calmante natural, mas por que você está assim? O que está te gerando isso? Então, a terapia ele vai ensinar a lidar com isso. Mas o legal também, ele não vai te ensinar a lidar com aquele momento. Ele vai te ensinar a lidar com todos os momentos semelhantes futuros. E aí que está. A gente aprende a entender a nós mesmos. Eu falava no início, né? Você é ensinado a lidar consigo mesmo. Você é ensinado a ter o domínio de si mesmo. Não o terapeuta dominando o paciente, mas o paciente aprendendo a dominar a própria mente. A entender na hora que está ruim o que tem que fazer, a entender que naquela situação que lhe causa estresse o que tem que fazer. E isso é fantástico. Quando a gente tem o retorno do paciente, como eu dizia daquela moça, né? Caramba, Felipe, olha... A vida que eu tenho, minha avó falava que eu não poderia ter. E falou isso para mim na minha cara. É fantástico. Fantástico, fantástico. E quero agradecer também os nossos parceiros aqui do nosso Noar Podcast. Graças a eles, a gente pode ter bate-papo como o de hoje aqui, sensacional, que promovem realmente qualidade e trazer também luz
luz para a nossa vida, né? E são mais de 270 episódios aqui, todos com alguma pitadinha ali de contribuição pra gente, né? Seja na área profissional, na nossa área espiritual, na nossa área psicossomática, digamos assim, também. A gente sempre tenta contribuir de alguma forma na vida de todo mundo. E eu quero agradecer o Plano SAF, que tem o Sou Vantagens, que é a plataforma de descontos do SAF assistencial. Você que está assistindo o nosso No Ar podcast aí, é só você entrar no site do SAF, bem fácil. Lá dentro você encontra um formulário bem simples para você poder preencher, colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF, bem simples e pronto. Lá dentro tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificado. Sempre está rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma também. Tem sorteio de iPhone, sorteio de notebook, tem vários sorteios bem legais dentro da plataforma. Então participe. Se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você. Amigos Fazem Planos, SAF Assistencial. Gratidão a todos os nossos parceiros aqui do SAF. Também nosso grande parceiro em Nova Friburgo é a Soneca Colchões. A Soneca tem 2 lojas lá em Friburgo. Nesse mês de novembro está rolando a Black November, todo mês de novembro com promoção, até 40% de descontos, muito legal, né? A gente teve até um podcast aqui com o Cassiano, com o Heitor, falando sobre as ofertas e promoções que a Soneca está trazendo nesse mês de novembro. E você pode aproveitar, tanto em Conselheiro Paulino, na Avenida Alberto Braune, também a Soneca Colchões, uma grande variedade de colchões, sofás, também tem cabeceiras, travesseiros, tudo para você deixar a sua casa mais confortável, ter um sono de qualidade, até porque 1/3 da nossa vida a gente passa em cima de um colchão. Então, para a gente ter um trabalho de qualidade, um dia produtivo, até ter também uma saúde mental boa, passa por uma boa noite de sono. E isso também o colchão contribui, você ter um colchão de qualidade. Então, você que está assistindo nosso No Ar Podcast, acesse o Instagram, @sonecacolchões, e confira todos os móveis e também todos os colchões, sofás disponíveis lá na Soneca Colchões. E além da Soneca Colchões, tem a Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, ok? Gratidão também aos nossos parceiros da Free Online. Nós estamos conectados via Free Online e a Free Online tem a Ultra Black acontecendo nesse mês de novembro também, com planos imperdíveis. Você pode ter descontos de até R$ 750 no plano anual da Free Online. Então, você que está assistindo nosso podcast aí, olha, precisa de uma internet de qualidade que te atenda, não vai deixar você na mão, internet para jogar, assistir filmes, séries, também assistir o No Ar Podcast sem travar. Free Online tem os melhores planos para você. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Gratidão a todos os parceiros aqui do nosso No Ar Podcast que contribuem com a gente aqui, trazer conteúdo de relevância. Top demais! E, Felipe, eu quero te agradecer do fundo do coração de você ter vindo aqui no nosso podcast. Enquanto você falava, eu pensava assim, Felipe podia vir toda semana aqui, que é conteúdo. Eu estava lembrando aqui que a sua primeira participação rendeu vários cortes de podcast, né, Thalia? Nós publicamos lá no nosso perfil também vários cortes do que foi falado e hoje não foi diferente também, conteúdo de alto valor, de verdade, e o que eu desejo para você, cara, é muito sucesso, que Deus esteja sempre protegendo você, dando muita saúde, que Nossa Senhora esteja sempre cobrindo você com o manto sagrado também e ajudando cada vez mais você a ajudar outras pessoas, né? Que é a nossa missão também no mundo, né? Ser sal da terra e luz do mundo, também fora da igreja, né? Também em outros espaços, e que Deus continue te abençoando nessa missão, meu irmão. A nossa missão na Terra é sempre direcionar os homens a Deus. Quero agradecer imensamente No Ar, agradecer essa abertura, mais uma vez, a gente poder estar partilhando aqui, agradecer esse público fantástico que está aqui nos ouvindo, e talvez uma última palavra. Eu volto àquela primeira que eu coloquei lá no início. Amados, a tua mente é a mesma que faz o homem chegar à lua, mas é a mesma que também faz chegar ao inferno. Às vezes precisa de uma pequena orientação de quem já sabe como lidar para poder transformar a vida da ansiedade, da depressão, de tantos traumas e dores para uma vida mais saudável, uma vida com saúde mental
digna de ser vivida. Perfeito, perfeito. E te agradeço também, você que está chegando aí ao final do nosso podcast, acompanhando a gente aqui. Siga o Noar Podcast nas redes sociais e siga também o Felipe lá. Como que acha você nas redes sociais, Felipe? No Instagram, @felipefranca.oficial. Estamos lá, tá? E dessa vez eu decorei o celular, que eu perdi, lembra? Aham, lembro. Eu não lembrava, o 997477416. Perfeito. Então tá lá o WhatsApp, quem precisar. No próprio Instagram, tá? Também tem lá o contato pelo WhatsApp, precisar, a gente tá aí para poder ajudar as almas, ajudar as pessoas. Você tem algum consultório que você atende fixo, que a pessoa possa ir lá, ou é só por marcação mesmo? Sim. Não, eu atendo, no caso por agendamento, atendo em Bom Jardim, Cordeiro e Itaocara, ou atendimentos online, aí Brasil e mundo, a gente tem feito bastante atendimentos. Ah, legal demais. Então, entre em contato aí com o Felipe, pelo WhatsApp, pelo Instagram também você encontra tudo lá. E na próxima quinta-feira a gente tem podcast também, 8 horas da noite. Fique com a gente vai receber aqui o atleta de Muay Thai, Eduardo Falastrão, e a gente vai conversar sobre também os desafios, né, desse mundo do esporte, do Muay Thai, e a gente vai conversar com ele, que ele está começando agora a trilhar esse caminho do Muay Thai, de ser atleta profissional, ele está saindo do amador para o profissional, e a gente cumpre a nossa missão também do Noar Podcast, de dar vozes para todo mundo também, e é muito legal a gente conhecer a trajetória e a história das pessoas, né? Lembrando, né, Thalita, que a gente começou 3 anos atrás justamente com essa missão, né? Quando a gente começou lá em casa, a ideia que a gente teve era a seguinte, né? Talvez você está chegando por agora, não saiba, a ideia era o seguinte, a gente dar voz a pessoas que não têm essa oportunidade nos veículos normais aí de rádio, televisão, as pessoas, onde que eu vou poder falar do que eu faço? É difícil, né? Então, o Noar Podcast chegou com essa missão de encontrar essas pessoas, democratizar o acesso também a essas pessoas, em poder contar a sua trajetória, falar sobre a sua profissão, e a gente tem cumprido esse objetivo e essa missão, né, Thalia? Então, obrigado também, tá? Minha esposa maravilhosa aí, sempre na operação do nosso podcast. Felipe, mais uma vez, grande abraço e até a próxima, tá? Que não vai ser o último convite não, tá? Você fica tranquilo. Pode contar com a gente. Valeu, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau.